Querida igreja, paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos. Sejam bem-vindos ao estudo da Palavra de Deus e sejam bem-vindos também ao nosso canal. O nosso canal tem à sua disposição conhecimentos e comentários desde o livro de Gênesis até o livro de Atos que estamos estudando esta semana. Hoje estaremos estudando o assunto A Vinda do Espírito Santo. Certamente este conteúdo tem uma mensagem poderosa para a sua vida cristã. Fique conosco e vamos aprender juntos. A vinda do Espírito Santo é, sem dúvida, uma das mais marcantes obras de Deus para a salvação da humanidade. A vinda do Espírito Santo faz parte do projeto de Deus para a salvação do homem. É o Espírito Santo que é o responsável pela expansão do Evangelho, assim como o convencimento do homem da sua necessidade de salvação. A existência, a continuidade e o crescimento da igreja é uma prova de que a obra do Espírito Santo entre nós está sendo eficaz e está sendo a cada dia realizada pelo nosso Senhor. Meus irmãos, a vinda do Espírito Santo não foi um evento aleatório. A sua vinda faz parte do projeto de Deus e Deus escolheu o momento exato para que a obra do Espírito Santo iniciasse sobre a terra. Anunciado pelos profetas do Antigo Testamento, profetas maiores como Ezequiel, Jeremias e Isaías, todos anunciaram a vinda do Espírito Santo. Mas foi um dos profetas menores que trouxe para nós um dos textos bíblicos mais reveladores acerca da vinda do Espírito Santo. Joel, capítulo 2, verso 28, diz assim: E há de ser que, depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Anunciado pelo profeta Joel, foi confirmado pelo nosso Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o versículo 5 nos diz assim: Vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E o versículo 8 complementa: Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Meus irmãos, anunciado pelos profetas e confirmado pelo Senhor Jesus, o Espírito Santo desceu sobre a igreja primitiva em um momento em que muitos estudiosos dizem que marca a inauguração da Igreja de Cristo. Mas o certo é que a Bíblia Sagrada nos diz que a vinda do Espírito Santo coincidiu com uma festa judaica, que era a festa das colheitas. A festa da colheita também recebe o nome de Pentecostes. O Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes e não foi por acaso. O dia de Pentecostes. Pentecostes tem uma origem de palavra grega que significa literalmente quinquagésimo. É uma festa judaica que ocorre 50 dias após a Páscoa, em celebração ao início da colheita de trigo. A festa de Pentecostes é a mesma festa das semanas no Antigo Testamento. É também uma santa convocação, ou seja, ela era obrigatória para todos os homens. Também era uma festa de agradecimento e júbilo pela colheita. E também a festa de Pentecostes marcava uma tradição judaica que comemorava a lei entregue por Deus a Moisés no Sinai. Isto porque, segundo a tradição, a lei de Moisés teria sido dada por Deus 50 dias após a Páscoa do Egito. Deus escolheu uma festa de colheita para marcar o dia da vinda do Espírito Santo.
Como Deus trabalha com propósitos, certamente esta data não foi escolhida por acaso, pois a obra do Espírito Santo é realizar uma grande colheita, não uma colheita de trigo, mas uma colheita de homens para compor o reino de Deus. Neste objetivo, diferente do Antigo Testamento, em que o Senhor levantava um homem, o profeta, para anunciar a mensagem de Deus, agora a vinda do Espírito Santo, de uma forma bem maior, proporcionou a homens e mulheres o poder e a capacidade de transmitir a mensagem de Deus. Certamente que este grande avivamento não é uma exclusividade da igreja primitiva, uma vez que os dons, as libertações e as curas permanecem até o dia de hoje, o que significa que nós também estamos desfrutando do mesmo avivamento. Pelo fato de que a vinda do Espírito Santo ocorreu no dia de Pentecostes, este avivamento é conhecido como avivamento pentecostal. Meus irmãos, vamos fazer agora uma análise do texto de Atos capítulo 2, do verso 1 ao 4, e extrair do texto algumas informações relevantes para o nosso estudo. A vinda do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, verso 1 diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Vamos agora avaliar algumas partes deste verso e extrair algumas informações. Primeiro, cumprindo-se o dia. O dia aqui era a festa das colheitas ou a festa de Pentecostes. Estavam todos. Quem eram esses todos? Cerca de 120 discípulos, conforme Atos capítulo 1 e verso 15. Eles estavam reunidos. Aproximadamente em 10 dias de oração já duravam esta reunião. E estavam reunidos no mesmo lugar. Esse mesmo lugar era o cenáculo. Não era um local público, mas um móvel de uma casa particular. Segundo a tradição, seria a casa da mãe do evangelista Marcos. Agora, a partir do versículo 2 ao 4, o texto registra a manifestação sobrenatural que ocorreu naquele lugar. Temos aí as manifestações do Espírito Santo. Primeiro, manifestação sobrenatural e sonora, um som. Veja o versículo 2. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. A segunda manifestação foi uma manifestação sobrenatural e visível, porque eles viram. Olha o versículo 3. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. A terceira manifestação foi também uma manifestação sobrenatural, mas também foi sentida. Eles foram cheios. Olha o versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo. A quarta manifestação foi uma manifestação sobrenatural com evidências. A evidência era outras línguas. O final do versículo 4 diz: e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Os textos bíblicos revelam para nós que quando Deus Pai desceu sobre o Monte Sinai, houve manifestações espirituais naquele lugar. Quando Deus Filho nasceu sobre a terra, houve manifestações naquele dia e naquele lugar. Certamente que não seria diferente quando Deus Espírito Santo desceu sobre a terra.
A vinda do Espírito Santo também foi marcada por manifestações sobrenaturais e que nós vamos analisar algumas delas de forma particular. Acompanhe na sua tela. As manifestações do Espírito Santo. A primeira manifestação foi uma manifestação sonora. Eles ouviram um som. Muitos fenômenos já anunciaram a chegada de Deus. Trombetas, fogo, terremoto, ventos. E dessa vez temos um som de origem sobrenatural, uma energia divina que preencheu a casa inteira. Perceba que o texto bíblico faz referência a um som. O vento é apenas uma comparação para poder facilitar o entendimento daqueles que leem. A segunda manifestação do Espírito Santo foi visível, diz o texto. Eles viram. Primeiramente, os ouvidos ouviram, que foi o som. Agora, os olhos espirituais também foram abertos. Foram vistas, disse Lucas. Em forma de língua, provavelmente uma referência à forma com que a labareda de fogo se movia, esta língua tinha uma aparência de fogo. Línguas de fogo, diz o texto, foi distribuída sobre cada um deles. A terceira manifestação sobrenatural foi sentida, diz o texto, foram cheios. Ouvir e ver foram experiências externas ao corpo, porém, agora eles sentiram, foram tocados pela presença sobrenatural que enchia não só o lugar, mas também a todos os presentes. Glória a Deus por isso. A quarta manifestação do Espírito é uma evidência de que realmente o Senhor esteve ali. Eles falaram em outras línguas, diz o texto. O contexto não deixa dúvidas de que línguas aqui se trata de idiomas terrenos. Confira em Atos capítulo 2, versos 6 ao 8. O que não diminui em nada o dom extraordinário que capacitou os primeiros cristãos a pregar em outros idiomas, o que é um poder sobrenatural. Este poder teve um efeito evangelizador. Meus irmãos, para finalizarmos este tópico, quero fazer apenas uma observação. Não confunda o ensinamento bíblico acerca das línguas estranhas. Em Atos capítulo 2, nós temos uma capacidade dada pelo Espírito Santo para que a igreja pudesse pregar em outros idiomas. Ali tinha uma intenção evangelizadora. Já línguas estranhas de 1 Coríntios capítulo 14 fala acerca de línguas estranhas que trata de comunicação, não entre o homem e o homem, mas entre homem e Deus. Portanto, são ensinamentos distintos. Acabamos de analisar o texto que nos mostra como o Espírito Santo desceu sobre os homens. Vamos agora estar verificando qual foi o propósito da sua vinda. O propósito da vinda do Espírito Santo: capacitar a igreja para testemunhar sobre a obra de Cristo. Este, meus irmãos, é o propósito principal da obra do Espírito Santo sobre a terra. Abaixo vamos ver alguns propósitos específicos da vinda do Espírito Santo. Primeiro, ensinar todas as coisas e lembrar as palavras de Cristo para a igreja, consolar a igreja e testemunhar acerca da pessoa de Cristo. Terceiro, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e também guiar a igreja em toda a verdade e glorificar a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo.
Não é nosso objetivo esgotar todas as referências mostrando qual é o propósito do Espírito Santo. O nosso objetivo na foto anterior é apenas revelar que a vinda do Espírito Santo tem propósito. Ele não veio à Terra por acaso. E é muito interessante nós pensarmos que o Espírito Santo tem propósito, pois o seu objetivo é expandir o conhecimento acerca de Cristo sobre a terra, ganhando o mundo através do conhecimento do Evangelho. Vejo muitas pessoas que dizem que almejam o batismo com o Espírito Santo. Eles querem o dom do Espírito Santo. Aí eu pergunto, para quê? Qual é o seu objetivo em ser cheio do Espírito Santo? Se o seu objetivo em ser cheio do Espírito Santo não é nem servir a igreja e nem pregar o Evangelho, então o seu propósito está longe do mesmo propósito do Espírito Santo. Acerca da vinda do Espírito Santo, nós já falamos sobre o dia da sua vinda, que foi no dia de Pentecostes. Falamos de como foi a sua vinda em Atos capítulo 2. Falamos também sobre o propósito da sua vinda. Agora fica a pergunta: quem pode receber o Espírito Santo? Acompanhe na sua tela. Quem poderá receber o Espírito Santo? Olha o que diz o texto. Porque a promessa, que promessa? A promessa do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Meus irmãos, abaixo vamos tentar entender melhor o texto, pegando algumas partes dele. Primeiro, a vós é uma referência aos ouvintes de Pedro, porque era Pedro quem estava pregando na referência de Atos 2:39. A vossos filhos é uma referência aos filhos que estavam vivos naquele momento e também às próximas gerações, ou seja, a filhos que ainda haveriam de nascer. Terceiro, aos que estão longe, dando uma ideia de que em qualquer lugar fora de Jerusalém poderia-se também receber a promessa do Espírito Santo. E por último, nós extraímos do texto que todos que Deus chamar fazem uma referência a todo cristão, independente da sua nacionalidade. Resumindo, a promessa do Espírito Santo é para todos que creem na palavra de Deus. Esta referência que acabamos de analisar contradiz totalmente o ensino que prega que o dom do Espírito Santo foi único e exclusivamente para o tempo apostólico. E complementando este mesmo raciocínio, Atos capítulo 2 e versículo 17 prova para nós que o dom do Espírito Santo não era apenas para os apóstolos. Está escrito assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Se é sobre toda a carne, então não era uma exclusividade apostólica. Este ensino bíblico acerca do derramamento do Espírito Santo é um ensino que teve prosseguimento nos textos de Atos dos Apóstolos. Não finalizou apenas com os apóstolos, pois a Bíblia nos dá a referência de que o batismo ou o dom do Espírito Santo também desceu sobre os gentios. Olha esta referência bastante importante. Atos capítulo 10, a partir do verso 44, nos diz assim: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Está falando acerca da família de Cornélio. Olha o versículo 45. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo, lá de Atos 2,
se derramasse também sobre os gentios. E olha o versículo 46. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Meus irmãos, estes textos são claros para provar para nós que o avivamento de Atos 2 não era uma exclusividade e que o dom do Espírito Santo é para todos que creem na palavra do Senhor e desejam cumprir a vontade do Senhor sobre a terra. Meus amados irmãos, para finalizar o nosso comentário acerca deste assunto, eu quero trazer um importante ensinamento para os meus irmãos. Existe uma diferença entre a habitação do Espírito Santo e o dom do Espírito Santo. A habitação do Espírito Santo tem todo crente que experimentou o novo nascimento. Quem produz a regeneração da vida do ser humano é o Espírito Santo. E a partir do momento que você aceitou a fé em Jesus Cristo, o Espírito Santo passou a habitar em você. Dessa forma, todos os cristãos possuem a presença do Espírito Santo. Diferente do dom do Espírito Santo, este agora é uma capacidade sobrenatural que Deus dá para o homem executar a sua obra sobre a terra. Neste objetivo, quem deseja servir a igreja e quem deseja pregar a palavra de Deus ao mundo, precisa de uma capacidade sobrenatural para realizar esta obra. E esta capacidade sobrenatural é chamada de o dom do Espírito Santo. Se você deseja, porque ainda não recebeu este dom, o conselho do nosso Senhor Jesus Cristo em Atos dos Apóstolos é: ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos do poder. Em outras palavras, Jesus está dizendo para eles: orem até que do alto recebam o dom do Espírito Santo. Meu irmão, se você deseja ser usado por Deus sobre a terra, então ore e peça a Deus e Deus lhe dará o Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela sua audiência. Se você ainda não for um inscrito, inscreva-se. Compartilhe este nosso comentário com seus irmãos e com a sua família. Nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida e da sua família e até o nosso próximo comentário, se Deus quiser. A paz do Senhor a todos. Meu irmão, muito obrigado a você que permaneceu conosco até o final deste vídeo. Deixe o seu like aqui no nosso canal, faça também um comentário e se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal e faça parte da nossa história. Acione também o sininho, dessa forma o YouTube irá lhe comunicar assim que postarmos um novo vídeo. Você pode ser também um colaborador do nosso canal. Através do nosso Pix, você pode ajudar na manutenção e na qualidade dos nossos vídeos. Seja um colaborador voluntário e Deus o abençoe.